Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente está aqui para falar mais um pouquinho de literatura francesa, certo? Esse é o nosso segundo vídeo da série Literatura Francesa aqui no canal. Hoje eu pretendo falar sobre a vida e as obras de Montesquieu. No nosso primeiro vídeo nós falamos sobre o Guy Maupassant, e vocês podem acessar o vídeo aqui no canal, certo? Eu vou botar o link do vídeo ao final desse vídeo para vocês verem o outro vídeo. Antes de começarmos a falar do Montesquieu, eu gostaria de pedir a vocês que assinem o canal, cliquem no sininho que está aqui abaixo, né? E para vocês não perderem, receberem as notificações, não perderem os novos vídeos, ok? Agradeço desde já aí a cooperação de vocês aí com o nosso trabalho, ok, pessoal? A transcrição dessa aula, né, a transcrição dessa aula em PDF vai estar também no link aqui embaixo da aula. Antes de começar, entrem nesse link, baixem esse material de aula, né, e para a gente acompanhar a aula sem perder nenhum detalhe, ok, pessoal? Então vamos começar. Montesquieu, ele nasceu em 1689, né, viveu até 1755. Seu nome é Charles Louis de Secondat, né? Charles Louis de Secondat nasceu no Château de la Brède, né, o Château de Brède, perto de Bordeaux, né? E ele se elevou entre os camponeses, né, porque ele recebeu uma educação refinada, né, baseada na história e nas línguas vivas, e se tornou advogado. Ele descobriu Paris em 1709, mas ele retornou a Bordeaux pela morte do seu pai, né? Se casou com uma rica protestante e herdou de seu tio assim, algumas terras, se tornou barão, né? E se recebeu esse nome, né, de Montesquieu em decorrência das terras, né? Ele é o barão, ele se tornou barão de Montesquieu, né? Lá, o cargo de presidente do parlamento e também uma confortável fortuna que lhe permitiu deixar o seu trabalho, né, essa taxa, e se dedicar totalmente aí a escrever o espírito das leis, né, L'Esprit de Loire. E ele trabalhou nessas obras, né, apesar de sua condição de saúde. Ele foi ficando cego ao longo do tempo e apesar disso ele recitava as obras, né? Alguém escrevia uma obra de grande importância que foi o Espírito das Leis, né? Para vocês terem uma noção assim do que representou o Espírito das Leis, essa obra que foi nessa obra que se baseou aí tudo que a gente conhece de legislação hoje na nossa vida, no mundo ocidental, né? Então a Constituição dos Estados Unidos se baseou nessa obra. A Constituição de todos os países europeus todas as constituições foram baseadas no espírito das leis de Montesquieu. Montesquieu também ele estudou a separação dos poderes, né, e a organização dos poderes dentro da República e tal. Então a obra dele foi colocada dentro da Enciclopédia Francesa, né? Em 1748, apesar da crítica dos demais filósofos ao seu trabalho. Sempre tem aquele que critica, não é? Os invejosos. Mas vamos lá. Agora sim, eu vou trazer aqui um resumo da obra em francês, mas não se preocupem, né? Porque vai estar tudo aqui que está em francês, está lá, resumo, né? L'Esprit de Loire, resumo da obra, certo? Então eu vou começar a ler, vai estar tudo em francês, mas está tudo transcrito aí no material de vocês, que deixei para vocês aí, certo? Então,
começa lá a fala, né, de Montesquieu. Cette étude a pour sujet l'ensemble des lois du monde. Então, esse estudo tem por objetivo, né, a junção das leis do mundo. E ele vai mais à frente, né, e vai ser mais preciso. Ce n'est pas le corps de loi que je cherche. Não é o corpo das leis que procuro. Mais leur âme. Mas o seu âmago, o seu espírito, né, o seu coração, o coração das leis, né? E o que ele quer dizer com isso, né? Il ne cherche pas, né, en effet, à décrire ou juger les lois, mas à comprendre ce qui les fonde, les motive, né? E então, il lui est donné, né? Ele quer procurar saber, dentro desse âmago das leis, por que o legislador escreveu essa lei? Qual o motivo que levou essa pessoa a escrever essa lei? E que contexto social essa lei foi escrita, né? E qual a prática social que essa lei gerou, certo? Então, ele busca colocar a lei no espaço, estuda a lei no espaço e no tempo, de acordo com o contexto social, de acordo com as práticas sociais, para compreender, né, o porquê das leis, né? Tudo que nós vivemos e que fazemos no nosso dia a dia, né, são práticas sociais, certo? A gente vive em práticas sociais. Tudo que a gente possa imaginar são práticas sociais, certo? Então, as leis também se inserem em práticas sociais. Não só o nosso modus vivendi do dia a dia, mas também as leis que nos regem. E ele se preocupou com isso, né? Então, ele procurou o motivo, o tempo e o lugar, né, das leis de todo o mundo. Lembre-se que o conjunto da obra dele busca leis de todo o mundo, né? Então, cela les conduit à classer les formes de gouvernement selon leur nature et leurs principes. Então, isso levou Montesquieu a classificar os governos de acordo com a sua natureza e seu princípio, né? A gente é bem conhecida aí a separação de poderes, né, em legislativo, executivo e judiciário, né? Essa separação de poderes foi estabelecida por esse grande filósofo francês que é Montesquieu, né? Então ele refletiu sobre a noção de liberdade também, né? À réfléchir à la notion de liberté, à envisager l'effet de diverses influences, né? Quais são as influências, né, que estão sobre esses legisladores, né, que acabam levando a fazer determinado tipo de lei? O que influencia os governantes, né, governadores não, mas governantes a produzirem certo tipo de governo, né? O que são governos ditatoriais? O que são governos democráticos? E o que é a la République? O que é a república, né? Então, ele diz que o clima, né, influencia aí, influencia as práticas sociais, né? Influencia as leis e as práticas sociais. C'est là un ouvrage majeur de ceux que nomme Les Lumières. É uma obra maior, faz parte do iluminismo, né? Ele diz aqui que é uma obra que faz parte aí do iluminismo. A gente sabe que o iluminismo ele é baseado na razão do homem, né? Quando a gente começa a ver o aparecimento aí dessa prática da razão do ser humano, a busca, né, de conhecer a verdade por meio do raciocínio, desenvolver as ciências, né, desenvolver aí todo tipo, conjunto de leis, de coisas que vão reger a vida do ser humano, utilizando a razão, porque isso é baseado no iluminismo.
Hoje em dia a gente está vivendo uma nova fase da cultura humana, né? A gente está vivendo a pós-modernidade, que justamente é algo que uma linha de pensamento que vem contrariar realmente essa crença na razão humana, porque se pensa que, apesar do uso da razão e tudo mais para desenvolver todas as fases da vida do ser humano, né, não se resolveram os problemas da humanidade, olha só, né? Então, assim, vamos deixar esse assunto da pós-modernidade aí para uma outra aula, talvez. Vocês me digam se vocês gostariam que falasse sobre pós-modernidade, mas enfim, vamos continuar aqui com os filósofos franceses, né? Mas, assim, a questão que eu quero trazer para vocês é que, na época que Montesquieu estava escrevendo O Espírito das Leis, o que regia o pensamento desses filósofos era a razão. Eles eram, portanto, filósofos iluministas, certo? E, de fato, né, como eu falei lá no começo, há uma influência evidente, né, uma influência evidente sur l'établissement des constitutions qu'ils ont survécu, né? Uma evidente uma evidente influência, né, dessa obra sobre as constituições que seguem, né? E Bion, celle des États-Unis e celle de l'Europe, né? E que vem em seguida a Revolução Francesa aí, né? Enfim, a influência de Montesquieu é grande, né? Dentro dessas constituições, dentro da separação de poderes, né? Não só de constituições, mas da organização das instituições democráticas como conhecemos hoje, né? Separação de poderes, instituições, como se diz, checks and balances, né? Que a gente tem aí e que se fala muito, né, nisso, checks and balances aí da organização do poder, que cada poder ele consegue controlar o outro poder para que não exceda, né? Para que ele não exceda a sua capacidade. Enfim, vocês, quem é de direito é capaz de explicar isso melhor que eu, né? Mas enfim, o meu objetivo aqui é falar de francês e de literatura francesa, mas a gente acaba falando um pouquinho disso, né? Sem querer parecer assim que estou querendo entrar nessa parte de direito, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que cada poder não pode exceder, né, a sua capacidade de exercício, né? E que cada poder controla, por exemplo, a capacidade do outro de exceder o seu poder, né? De explorar além daquilo que seria dentro das suas atribuições aí, né? São os checks and balances, né? Dentro da República existem esses checks and balances e tudo isso, né? A gente deve aí ao Montesquieu, inclusive aí dentro do próprio da própria organização das leis do governo americano, né? Que tem esses checks and balances da qual eu falo, isso tudo aí se baseou nesse livro, nessa obra de Montesquieu, até a nossa Constituição Brasileira de 1988 também tem os checks and balances, né, de um poder ao outro para que nenhum exceda a sua capacidade aí. Então tudo isso a gente deve a Montesquieu. O Espírito das Leis não foi a única obra de Montesquieu. Vou deixar também outras obras, né? A gente já está com 15 minutos de vídeo quase, então tem letra persane, né? Que é as cartas persas, né? Eu vou deixar para vocês aqui nesse link que vocês vão acessar, não só esse PDF dessa aula, mas eu também vou deixar a PDF desses livros para quem quiser ler completamente, né? Essas duas obras, né? L'Esprit de Loire e a Letra Persane, né, de Montesquieu.
Essas obras já estão em domínio público, então, portanto, estou deixando aí para vocês essas obras para que vocês possam se deleitar, né, com a obra do grande filósofo francês, ok, pessoal? Agradeço a vocês aí a participação, não se esqueçam, assinem o canal, certo? Cliquem no sininho, não se esqueçam de compartilhar e curtir. A todos um ótimo estudo da língua francesa e até o nosso próximo vídeo. Obrigada.